Os países asiáticos em geral, e principalmente a China, possuem uma relação milenar com essa planta chamada bambu, relação que vai além do seu uso prático. O bambu faz parte das suas culturas e de suas tradições, mas o objetivo nesse vídeo é despertar a nossa curiosidade para esses benefícios práticos da utilização dessa planta, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista ambiental. Na Ásia, vemos a utilização do bambu em algumas frentes principais, principalmente quando observamos o ponto de vista econômico. Na construção civil, é amplamente utilizado como suporte temporário e substituto dos andames metálicos, desde a reforma de edifícios já construídos até a construção de modernos arranha-céus. São muito mais baratos no seu custo e na sua montagem, e bastante resistentes e flexíveis, principalmente em regiões onde ventanias e furacões são frequentes, mas porém são bem questionáveis em relação à segurança dos trabalhadores que utilizam. Como na Ásia o bambu já é utilizado e estudado há muito tempo, a sua utilização na indústria madeireira é bem ampla e moderna. Utilizando a variedade correta do bambu e as técnicas e maquinários apropriados, é possível transformá-lo em painéis de qualquer tamanho, qualquer espessura e formato. Vigas, tábuas, ripas, etc. A estrutura celular do bambu torna essa madeira resistente e flexível ao mesmo tempo. Resistente também à umidade e grandes esforços e peso. Por isso é utilizado amplamente no mercado de móveis de médio e de alto padrão, com valor agregado bastante superior a de outras madeiras comuns. No Brasil, já se utiliza o bambu para confeccionar mobília, mas na maior parte o bambu é utilizado em natura e de forma artesanal.
Ainda podemos destacar a utilização arquitetônica dentro da construção civil utilizando o bambu. Em vários trabalhos onde designers e arquitetos conseguem montar casas e estruturas extremamente resistentes e bonitas, utilizando unicamente o bambu como matéria-prima. Destaque nesse vídeo para o trabalho da designer Elora Hard. Em sua palestra no TED Ideas, mostrou como é possível construir de forma sustentável e requintada uma casa de 6 andares totalmente feita de bambu. Em seu interior, todos os luxos de uma casa moderna, como ar-condicionado, salas de TV, ventilação natural, portas giratórias, banheiros, piscinas e muito mais. Ressaltando ainda sua resistência a terremotos e furacões, uma vez que, em testes laboratoriais, a espécie de bambu utilizada se mostrou mais resistente que concreto e mais flexível do que o aço. Enfim, são mais de 4.000 utilidades catalogadas para as diferentes espécies de bambus utilizadas comercialmente. Essa planta existe em praticamente todas as regiões tropicais do globo, e no Brasil não é diferente. Contamos com centenas de espécies nativas e estrangeiras de bambu. Bem, no Brasil, por questões culturais, não temos grandes investimentos em utilização e pesquisa dessa planta. Em nosso país, as principais bases de extração de madeira para utilização na construção e na obtenção de celulose são o pinus e o eucalipto, monoculturas que se adaptaram muito bem às condições do solo e ao clima do Brasil, e criaram grandes indústrias que impactam na economia nacional. O Brasil tem hoje cerca de 7 milhões de hectares de pinos e eucalipto plantados, que vão da região norte até a região sul do Brasil. Movimenta mais de 50 bilhões de reais por ano, e o Brasil conseguiu se tornar o maior produtor de celulose branqueada do mundo, produto que serve como base para a fabricação de inúmeros tipos de papéis e papelões, e que é exportado em larga escala. Todos esses números são excelentes, até que esbarramos, como sempre, nas questões ambientais. Mesmo se tratando de uma indústria de árvores plantadas, monoculturas sempre vão trazer prejuízos ao meio ambiente, não importa de que espécie seja. Se você quiser entender melhor o porquê, pode ver o vídeo sobre agricultura sintrópica que eu coloquei na semana passada no canal. Mas nesse caso, o bambu pode representar uma ótima opção para a substituição do pinus e do eucalipto, onde o prejuízo ambiental pode ser muito reduzido. Lógico, ele não é a salvação final e não substitui essas árvores em todos os seus aspectos, mas pode sim contribuir muito com o meio ambiente. O pinus é utilizado no Brasil principalmente para a produção de madeira, de resinas e de celulose, além da biomassa, e o eucalipto é principalmente utilizado para a produção de celulose e do carvão vegetal. Existem outras utilizações, mas essas são as de maior volume. Acontece que o plantio das duas espécies trazem desvantagens. O pinus leva em média 7 anos para ficar pronto para a colheita. Nesse período, a serrapilheira que ele produz libera elementos que aumentam a acidez do solo e alteram os elementos químicos, principalmente do alumínio presente no solo. Isso deixa milhares de hectares de solos inutilizados por até 3 anos para plantar qualquer outra cultura. Já comprovado cientificamente que esse efeito causado pelo pinus pode durar até 20 anos. O eucalipto afeta menos o solo quimicamente, mas é uma planta que consome muita água para poder se desenvolver. Em grandes propriedades plantadas, ele pode afetar bacias hidrográficas inteiras, o que prejudica pessoas e outras culturas. O segundo problema é que ambas as espécies não são nativas, foram trazidas de outros países e se adaptaram muito bem ao nosso clima.
Nesse caso, eles se tornam espécies invasoras, pois o manejo quase nunca é adequado nas plantações, e elas espalham sementes e começam a tomar os espaços das plantas nativas. Como não interagem com o nosso ecossistema, elas acabam matando plantas e animais no processo, pois esses indivíduos não se alimentam nem conseguem sobreviver no meio dessas plantas invasoras. Esses são só os maiores problemas, porém existem muitos outros. Para corrigir alguns desses problemas, poderia ocorrer a substituição dessas árvores por variedades de bambus nativas do Brasil. Em primeiro lugar, já podemos destacar que o bambu é uma ótima variedade para plantar e recuperar áreas onde o solo já está degradado. É uma planta que não é muito exigente e, com pouquíssimas correções de solo, já pode ser plantada em terrenos considerados inúteis para outras culturas, o que é economicamente já bastante animador. Em segundo, já podemos destacar os prazos. O bambu é uma planta perene e uma plantação bem manejada pode ultrapassar os 30 anos de produção, sem precisar replantar. Tanto pinos quanto eucalipto vão ser derrubados a cada 7 anos em média e precisa ser replantado. Ainda dentro dos prazos, o bambu tem um crescimento muito rápido, em média a cada 3 anos ele pode ser colhido. Os produtores retiram os maiores e mais velhos e deixam os menores para crescer e retirar nos próximos 3 anos. Essa cultura, além de ser utilizada para a recuperação dos solos, não tem efeito nocivo ao mesmo. As folhas e galhos que a planta produz ao longo de sua vida vão se decompor e transformar em adubo para sustentar a própria planta. Ou seja, ela acaba ajudando a proteger e recuperar esse solo. Bambu não produz semente, se reproduz por brotos em suas raízes, então ele tem um menor potencial para se tornar invasor de outros ecossistemas. O simples uso de delimitadores no solo ou a poda das raízes impede a propagação indesejada dessa planta. Agora, quanto às utilizações, o bambu não consegue substituir o pinus, por exemplo, na produção de resinas, e ele também não se provou muito eficiente, economicamente falando, na produção de celulose para papel. Dá para fazer papel, mas como ele tem muito amido, o processo se torna muito mais caro. Porém, ele pode substituir muito bem em outras áreas. Na produção de painéis de madeira, por exemplo, a Ásia é atividade bastante comum. Com maquinários adaptados, é possível processar e produzir painéis de madeira em escala industrial, para fabricar móveis de alta qualidade e alto valor agregado. A produção de carvão vegetal e biomassa para queima, a partir do bambu, também é muito interessante. O carvão vegetal, embora não seja 100% limpo, é um produto renovável que podemos utilizar no lugar do carvão mineral, que não é renovável e tem suas reservas cada vez menores. A biomassa, que pode ser de pellets de madeira ou restos como a serragem e pedaços moídos, também é utilizada na produção de energia, principalmente em caldeiras industriais. Na produção do papel, por exemplo, foi observada uma redução de 30% de custos utilizando a biomassa do bambu na queima das caldeiras, ao invés de utilizar como fibra de celulose, reduzindo assim o uso de combustíveis fósseis e de gás. Ainda existe a possibilidade de utilizar o bambu para a produção do etanol por processos químicos, pois o bambu contém açúcares que podem ser extraídos e fermentados para transformar em etanol, e processos de produção de plástico, utilizando o bambu como matéria-prima, assim como já se faz com o milho, pois os dois possuem amido. Bom, novamente vale ressaltar que, assim como o sistema agroflorestal, os benefícios citados sobre o bambu não são uma solução definitiva para o meio ambiente, mas são um começo para a redução e a correção de alguns problemas. Ele é viável, é rentável do ponto de vista econômico e existe conhecimento técnico disponível sobre o tema. Falta quebrar as barreiras de divulgação, de interesse e de investimento por parte dos produtores e dos envolvidos nesse grande ramo da agroindústria.